saiu a eleição do Botafogo, com o Garrincha entre o principal ídolo, e você está entre os 10 maiores também da história do Botafogo. A gente do canal Zico 10 parabeniza você pela sua história. Sensacional! Jefferson, e aí, como é que tá? Que honra, que prazer você está nos dando. Que isso, o prazer é todo meu, Zico. Você começou aí bem cedo, né? Bem aí no interior mesmo, né? Eu comecei na Ferroviária, de Assis, né? Com 12 anos, eu queria ser atacante, não queria ser goleiro, não. Um bom tempo ali, fiquei uns 2 anos, né, jogando de atacante, mas não funcionou muito bem, não. Aí o meu treinador falou assim, olha, cara, acho que você tem mais cara para ser goleiro. E aí com uns 13 anos, né, uns 13 anos, eu fui pro Gol e tive a oportunidade de ir pro Cruzeiro já com 14 anos de idade. Você ficou lá e tal, e logo com 17 anos foi observado por um dos maiores técnicos do futebol brasileiro, né? Campeão do mundo, que é o Filipão, e que te trouxe lá para cima. Como é que foi trabalhar com um cara consagrado, um cara cheio de título? Era a oportunidade que eu tinha da minha vida de mostrar para um grande treinador, né, que eu tinha a capacidade de poder um dia, né, não naquele momento, mas um dia estar no profissional. E graças a Deus, poxa, fiz ótimos treinos ali, tinha grandes jogadores, Ricardinho, Oséias, Clebão, Sourinho. Passou esses 10 dias e aí eu sabia que eu ia descer pro juvenil, e aí ele me chamou na salinha, ele e Murtosa, né, a dupla ele e Murtosa. E aí ele me chamou na salinha e falou, olha, Guri, quero te agradecer aí por você ter passado esses 10 dias com a gente, agora você pode descer e tal, você tem potencial, enfim. Aí quando eu estava abrindo a porta, né, da sala dele, do escritório dele, ele começou a dar risada e falou assim, ô Jefferson, tô brincando com você, cara, agora você é profissional, viu? Parabéns e tal. Vixe, ali fiquei muito emocionado, nossa, era um sonho realizado. E você ficou no time lá do profissional até 2002, se não me engano, né? Chegou o Luxemburgo, né, na época ali, e aí preferiu, né, que eu fosse emprestado para poder ter mais experiência e tal. E depois aí foi pro Botafogo, né? E aí onde começou a saga, né? A primeira parte, depois teve a outra parte, a segunda parte mais gloriosa, né? É verdade. E aí na verdade eu saí do Cruzeiro, só tive uma passagem aqui, né, pelo América, 3 meses praticamente, do Paulista na época. Eu fui pro Botafogo, né, mas depois do Carioca, né? Quem tava jogando naquela época lá, até o falecido Max aí, que a gente subiu, né, da Série B para a Série A, e aí comecei a jogar no Botafogo mesmo em 2004. Mas você, antes disso, ainda teve a passagem na seleção sub-20, né? Que você foi vice-campeão numa competição e foi campeão do mundo depois nos Emirados, né? Eu me lembro que até, na época, a gente foi vice-campeão sul-americano e vice-campeão pan-americano. Era uma seleção muito boa, uma seleção, vixe, cara, assim, só craque mesmo, assim, que vingaram, né? E quando a gente foi para o Mundial, a gente foi com uma responsabilidade muito grande, porque era praticamente a nossa última competição, né, sub-20, e a gente estava sendo praticamente ali, sendo reconhecido como a seleção do vice, né? E graças a gente foi campeão mundial sub-20. Mas teve um problema aí que você, eu sei, há pouco tempo, falou numa entrevista que você soube que por pouco você não foi convocado, alguma coisa assim, por causa de problemas que a gente sabe que existem no Brasil ainda, infelizmente, certo? Tava eu, o Fernando Henrique, né, e o Andrei, e o treinador era o Valinhos, e a gente sempre, assim, graças a Deus, sempre bem na Sub-20, e no Mundial, quem foi o Paquetá. Ele conversou com a gente, né, se preparem, né, no clube de vocês, porque vocês vão ser o goleiro do Mundial. Quando teve a convocação, quando eu vi no jornal, o meu nome não estava lá. E aí eu fiquei bem triste, né, falei, poxa, mas o que aconteceu? Será que aconteceu alguma coisa e tal, mas só que estava tendo guerra na época lá, né? Tava tendo um negócio político lá, e aí não pôde ter o Mundial. E passou para o final de 2003. Aí eu recebo uma ligação. Aí era o pessoal da CBF perguntando como é que eu tava, né? No Botafogo e tal. Eu falei, não, tô bem e tal. Ele falou, você tá preparado para poder voltar para a seleção sub-20? Falei, fiquei surpreso, né? Falei, claro, né? Esse é meu sonho e tal. E aí essa pessoa falou, olha, porque no começo do ano a gente não poderia contratar nenhum goleiro negro. E ali eu me espantei, né? Fiquei meio chateado, mas aí essa pessoa falou também que
a pessoa que tinha proibido também não está mais lá. Eu queria deixar bem claro que, na realidade, não tem a ver com a CBF em si, né? Sei. Porque é um funcionário, né? Então, foi uma pessoa. Isso. Infelizmente, de qualquer maneira, a própria entidade tem alguma responsabilidade, que você não pode ter uma pessoa lá dentro desse nível que possa fazer esse tipo de discriminação na hora de convocar alguém, A ou B, entendeu? Muita coisa errada. Mas tudo bem, o importante é que você superou isso tudo e seguiu em frente, e aí foi lá acabou sendo emprestado lá para a Turquia, onde a gente se encontrou lá, né? Foi lá para o grande Trabzon, né? Um dos 4 grandes do futebol turco, né? É verdade. Assim, depois do Botafogo, né, em 2005, eu tinha a oportunidade de ser vendido, né, para o Trabzon. Meu passe ainda era do Cruzeiro, né? Então, aí o Trabzon veio para o Brasil e comprou meu passe do Cruzeiro, né? Então, eu saí do Botafogo e fui pro Trabzon. Não conhecia, nunca tinha saído. Deixa eu só explicar um negócio aqui pro pessoal. O Trabzon, gente, eu fui técnico do Fenerbahçe e lá existem mais 3 grandes equipes. O Galatasaray, o Beşiktaş e o Trabzon. Então, quando esses 4 se cruzavam, o bicho pegava. Eu me lembro que quando a gente teve um jogo lá que a gente empatou o jogo fora de casa. E quando a gente chegou no aeroporto, parecia guerra, entendeu? Tinha carro de polícia para tudo quanto é lado, a gente teve que ficar trancado no aeroporto. Então, assim, o pessoal é bem fanático lá mesmo, né? E você pode dizer melhor do que eu isso aí. E eu aprendi muito lá com o pessoal. Aprendi a valorizar também, até o nosso próprio futebol também. Tanto que fiquei lá 4 anos, fiquei 3 anos no Trabzon e 1 ano no Konyaspor também. E aí você veio para o Botafogo, né? E aí começa a tua fase realmente gloriosa. Aos poucos você foi tomando conta e dali em diante, acho que até o final da tua carreira você marcou o teu nome na história do Botafogo. Acho que de 2009 a 2018, quer dizer, foram 9 anos com mais 3, que 11 anos do Botafogo, praticamente. Né? Isso aí. Antes da gente começar a falar dessa tua fase gloriosa que te levou à seleção principal também, que o Vegeta, que é o meu parceiro aí, pudesse também fazer algumas perguntas, porque a gente entra lá pela internet, através do nosso Instagram, a gente faz muitas perguntas quando a gente vai entrevistar pessoas, principalmente como você. Então, Vegeta, o que nós temos aí para o nosso grande Jefferson? É verdade, nossa mídia social, Babi Zavarese, postou no Twitter, na nossa comunidade e também no nosso Instagram. A comunidade é do YouTube, canal Zico 10, Jefferson. Inscreva-se lá, você e todos. Já deve ter inscrito, né? Fã do Zico está inscrito. Então, inscreva-se lá, aciona o sininho e o @canal Zico 10 é o Twitter. Também a participação do Paulo Henrique é a seguinte: mesmo sendo flamenguista, eu sou fã desse cara. Agarrava muito. Gosto do futebol carioca em si, salvou o Botafogo em diversas oportunidades. Tá vendo, patrão? Não é só a gente do canal do 510 que parabeniza, não. A gente também reconhece aqui. Mas ainda bem que eu não peguei, né? Tu ouviu, cara, que ele falou? Eu que diga isso. E aí, emendando nessa rivalidade saudável, boa, como deve ser, o Lourival Simas pergunta pelo nosso Twitter ainda se ele tinha contra o Flamengo uma coisa diferente de jogar, se era mais empolgante para ele jogar esse clássico. Sem dúvida nenhuma, né? A gente sempre falava que jogo contra o Flamengo a gente não precisava de preeleição, né? A gente já entrava pilhado, a gente já entrava realmente motivado, né? Porque para todos os jogadores, né, de infância, o sonho era jogar clássico, e principalmente jogar um clássico com o Maracanã lotado. Então, assim, independente de qual clássico que fosse, né? Então, você já entra mais atento, mais motivado, mais pilhado. Então, com certeza, tinha um gosto especial, sim, jogar contra o Flamengo. Minha época de torcedor, eu nunca vi o Flamengo ganhar do Botafogo, então aí eu sou... Eu tinha que vingar, né? Pô, brincadeira, né? Tinha que mudar aquilo ali. A participação aqui pela comunidade do Lucas Oliveira, que ele pergunta o que você acha desse plano do Botafogo SA. Olha, eu vejo
que o Botafogo também não tem muita opção, né? Vamos dizer assim, porque hoje tem alguns clubes, né, no Brasil que chegaram numa situação delicada, né? Então o Botafogo está vendo essa oportunidade para poder dar uma reestruturada, uma levantada, e eu creio que fazendo algo bem sério, bem concreto, eu creio que pode dar certo, sim. Eu passei muito tempo no Botafogo e eu sei que não é talvez de um ano para o outro que você vai conquistar título, né? Claro que você vai conquistando gradativamente ali. E eu me lembro que de 2010 a 2013, o Botafogo vinha formando não somente um time, né, mas um elenco. Para você vencer uma competição, você não pode ter somente um time de 11, né? Você precisa ter um elenco. Então, o Botafogo estava nessa crescente. Infelizmente, em 2014 ali a gente teve um problema político, né, dentro do clube. E eu estou olhando aí para o nosso Ibrahimovic aqui, na foto dele, né, que é o nosso grande Ed, nosso editor Robson, tudo botafoguense, eu sofro na mão deles, mas ainda bem que meus números são melhores na minha época, então eles não podem falar muita coisa, não. Verdade. Tem que respeitar. Isso aí. Assim como eu respeitei Garrincha, Didi, Amarildo, Jairzinho, Paulo César, isso aí. Era só pancada que a gente levava. Você acabou se tornando lá no Botafogo um grande pegador de pênalti, né? E pegou pênalti de Messi, pegou pênalti de Adriano, esses caras. Teve alguma coisa, alguma inspiração, alguma técnica, alguém que chegou no teu ouvido, é assim, é melhor desse jeito? Você estudou alguma coisa? Como é que foi isso? Ou era a tua tranquilidade, ou era você mesmo que analisava tudo? Olha, eu confesso que eu me espelhava muito no Dida, né? O Dida, na época do Cruzeiro, quando eu tinha ali meus 14 anos, eu vi o Dida treinar, vi o Dida jogar, via como ele alongava, a forma que ele pegava o pênalti, enfim, tudo. Se às vezes pegar alguns lances, né, principalmente de pênalti, vai ver até a semelhança, né? Claro que depois a gente acaba criando uma própria característica, né? O Dida usava muito a envergadura dele, né? E aí tinha que usar o que eu tinha de melhor, que era a explosão, né? Mas de esperar, de ter essa frieza, de jogar a responsabilidade no batedor, assim, a gente acaba adquirindo conforme a carreira. Teve um que ficou famoso com a história do pênalti, da cavadinha, né? Foi 2010, onde a gente teve a oportunidade de vencer um dos nossos maiores rivais aí, que foi o Flamengo. E aí eu precisava mostrar, né? Precisava me afirmar no Botafogo, né? Porque tem aquela desconfiança, tanto estava na Turquia meio sem jogar e tal. E aí, quando a gente foi para a final contra o Flamengo, eu me lembro que a gente saía na rua, você via o pavor, vamos dizer assim, no rosto dos torcedores, porque o Botafogo tinha perdido 3 anos consecutivos para o Flamengo, né? Então, torcedores saíam na rua e falaram, cara, a gente não pode perder novamente o Flamengo, a gente tem que... Era melhor a gente ter saído antes do que perder para eles agora. E o Flamengo ainda vinha de campeão brasileiro de 2009, né? Exatamente, estava com um timaço, né? Então... Você foi convocado para a seleção pela primeira vez, se não me engano, acho que foi pelo Mano Menezes, certo? Certo. Foi logo depois, né, do título do Carioca, e eu estava com uma expectativa grande, né, de ser convocado. Quer dizer, você dentro da seleção deve ter ficado aí mais ou menos uns 5, 6 anos por aí, idas e vindas. Eu queria até que, para mim não ficar assim, falando desse momento ou daquele, que você fizesse aí um balanço de toda a sua passagem pela seleção, Copa América, Superclássico, todos esses momentos que você viveu na seleção brasileira. Então, Zico, minha primeira convocação foi em 2010. Jefferson. Foi amistoso, se não me engano, foi contra os Estados Unidos, foi eu e o Vitor. E eu sabia que era um momento que eu tinha que amadurecer na seleção. Claro que eu estava pronto para poder assumir o gol da seleção, só que eu confesso que eu não estava pronto naquele momento para poder, talvez, se fosse um ano de Copa, né? Porque eu acho que para você assumir uma titularidade na seleção, você precisa ter experiência, você precisa ter maturidade, você precisa ter vivência na seleção, conhecer como que é a seleção, enfim. Porque muitos jogadores
Às vezes, quando vai para a seleção, quando volta, parece que ele já não é mais o mesmo, muda a cabeça. Foram os amistosos, o Vitor, né, era o titular, é um grande amigo meu, e eu soube esperar o meu momento também. A gente disputou ali o Super Clássico depois, né, Super Clássico das Américas, fiquei até 2013. E aí eu fui amadurecendo na seleção, né, quando eu tive a primeira oportunidade de disputar como titular. A gente foi campeão ali do Maracanã, e aí teve a Copa, né? A Copa de 2014, onde tive a oportunidade também de realizar um grande sonho. Infelizmente não foi como a gente imaginava que seria aqui no Brasil. Infelizmente essa seleção, muitas pessoas só marcaram ali talvez o 7-1 para a Alemanha, mas teve muitas coisas positivas, né, ali dentro da seleção. Então posso dizer que tenho orgulho de poder ter participado ali da Copa. E até a contusão do Neymar, né, a coisa tava funcionando, né? Depois a coisa complicou um pouquinho, né? E na realidade, assim, a fase que o Neymar também vivia e vive, né? Eu digo dentro da seleção, a gente sabe que tudo passava ali pela pessoa do Neymar, né? Então a contusão do Neymar balançou bastante ali, com certeza, no grupo. Ih, rapaz. E assim, e aí eu sabia que depois da Copa era o meu momento também, né, na seleção. Sabia que eu tinha a oportunidade de defender o gol da seleção, tanto que e aí 2014, finalzinho, 2015 já estava, né, a chegada do Dunga, e aí eu comecei a assumir o gol da seleção brasileira. E aí tive também a contusão, mas a contusão foi depois. E aí eu até naquele momento, né, falei que no jogo contra o Chile, né, onde o Dunga ele me tirou, eu achei que eu poderia ter tido um pouco mais de crédito ali, né, pelo tudo que já passei na seleção brasileira. Eu creio que eu poderia ter rendido um pouco mais para a seleção. E como é que foi essa questão da contusão que você sofreu um pouquinho, né? Eu passei por isso, o meu joelho, o teu foi... O cotovelo, né? Cotovelo, o tríceps. O tríceps. E aí, assim, foi sério, né? Porque os médicos do Botafogo, em 2015, quando eu fiz a cirurgia, eles me falaram que eu iria praticamente ficar ali uns 4 meses, né? Então eu iria voltar em 3, 4 meses. E aí eu fiquei mais tranquilo. Só que talvez não foi um erro médico, né? Mas talvez um erro se precipitou, né? Talvez na minha volta. Eu deveria ter ficado aí praticamente uns 3, 4 meses, né? Com tala, enfim, sem movimentar o braço. E eles falando que eu tinha que voltar porque estavam precisando e tal. E aí com 5 meses eu falei, cara, eu preciso fazer um outro exame, né? Para poder saber realmente o que está acontecendo e tal. Aí chamei o presidente, chamei o médico, e aí quando eu fui fazer um outro exame com um outro médico, ele constatou que tinha rompido de novo, né? E aí foi uma notícia... cirurgia. Aí eu tive que passar por uma outra cirurgia, então fiquei praticamente aí um ano parado. Você falou aí de 2014, mas 2014... você foi eleito o melhor goleiro do brasileiro, né? Então, Zico, eu sempre mantive meu foco, né? Assim, independente do time, do momento que a gente estava passando, na tabela, eu estava defendendo, né, uma grande equipe, que era o Botafogo, e tinha minhas metas também, que era de permanecer na seleção brasileira. O treinador de goleiro, né, que é o Flávio Tênis, um grande treinador de goleiro também, né, o comprometimento que eu tinha ali com os torcedores, tanto que naquele ano a gente ficou ali praticamente 10 meses sem receber, o time praticamente já tinha, no meio da competição, já tinha praticamente desacreditado. Bom, a gente já está terminando aqui, mas antes eu queria voltar uma outra rodada aí de perguntas da galera, porque a galera é que manda aqui no nosso canal, então... É verdade, eles têm moral aqui, patrão. Pergunta aqui sobre Jefferson e sondagens, que sempre teve essa curiosidade da parte do torcedor, né? Como o grande goleiro que ele era, quais times que tentaram levar o Jefferson, e mesmo assim ele ficou a maior parte da carreira no Botafogo. A pergunta é do Lucão, @LucãoCRF_, pelo Twitter. Ele pergunta se o Tottenham que quis levá-lo, se você recebeu uma proposta do Tottenham. Então, tive bastante, assim, né, sondagem durante o período que estava no Botafogo. O Tottenham, assim, se manifestou, foi em 2014, né? Alguns clubes fizeram sondagem, que eu digo assim, eu acho que o mais concreto que eu posso dizer assim foi o Santos, né, em 2015,
quando o Botafogo caiu para a segunda divisão, né? Mas o Santos foi muito profissional, entrou em contato com o próprio Botafogo e tudo. E eu também tive a oportunidade de sair, mas eu teria que sair pelas portas do fundo, né? Então achei meio não tão profissional, né? Eu fazer isso com o Botafogo. Em 2020 teve uma eleição, aqui eu já estou fazendo a parte da nossa equipe aqui, principalmente do Robson, que ele, assim como você, Jefferson, e todo botafoguense, acha que você devia ter tido mais crédito na seleção brasileira. Mas aí eu queria saber se em 2020, teve uma enquete do Dia do Goleiro, e o seu lance foi eleito o melhor defesa na história da seleção brasileira, numa cabeçada do Benzema. Se isso deu uma certa compensada. Fiquei muito feliz em poder ter sido aí o goleiro eleito, né, com a melhor defesa aí da história da seleção. Assim, na realidade, prova de coroar, né, tudo aquilo que eu fiz, né, na seleção brasileira. Mas em nenhum momento eu guardo mágoa de ninguém. Acho que naquele momento é difícil também, né, tomar as decisões. Claro que você sempre pensa em jogar, mas você também tem que respeitar os seus companheiros, né? Então, eu sempre respeitei os meus companheiros, tanto o Júlio César quanto o Vitor, o Diego Cavalieri, o Diego, né, que passaram ali. A gente sabe que são grandes goleiros e todos têm a capacidade de assumir a titularidade. E tenho orgulho, com certeza, de ter participado daquele elenco. Então, antes de te agradecer, eu queria agradecer a nossos patrocinadores, nossos parceiros, pessoal lá do grupo Assim Saúde, né, o grande Nelson, presidente Assis, muito obrigado. Trouxemos mais um grande campeão aqui como convidado. Um grande abraço para você. Muito obrigado aí por disponibilizar seu tempo aqui para a gente. Tá? O canal 510 sempre à sua disposição. O prazer foi todo meu, Zico. Sabe que eu sou um grande fã seu aí, tá? Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa, referência, né, dentro, fora de campo, tá bom? Um beijo no coração. Deus continue te abençoando aí também. Sucesso e conta sempre com a gente aí, tá bom? Tradição em plano de saúde, a maior rede própria de hospitais e centros médicos do Rio e Grande Rio. Mais de 1.000 médicos credenciados e profissionais humanizados e qualificados. Qualidade comprovada, bom preço com vantagens e economia. Empresário, estamos prontos para cuidar dos seus funcionários. É real, é assim. Venha com a sua empresa para o Assim Saúde. Ligue já 2102-5555 ou fale com o seu corretor.